É dia de decisão. Fluminense e Bahia se enfrentam no Maracanã às 19 horas. Quem Renato Gaúcho vai escalar? Né? Quais serão os desfalques que o Bahia vai ter? E não é só um desfalque. E a gente vai ver tudo isso agora. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira, 19 horas, horário ruim pra cacete, né? Pra torcida conseguir chegar ao Maracanã, mas é o horário que tá posto. Então às 19 horas no Maracanã para enfrentar o Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Fluminense precisa da vitória por um gol para levar para os pênaltis ou por 2 gols ou mais para se classificar direto sem a necessidade dos pênaltis. Qualquer outro resultado, empate ou derrota, classifica o Bahia, que ganhou o primeiro jogo por 1-0 naquela atuação patética do Fluminense, com um gol ainda mais patético que o Fluminense tomou, todo mundo olhando a bola. O Guga tentou desesperadamente salvar, né, o chute do Luciano Juba, e acabou colocando a bola para dentro do gol. Não tem nada perdido, obviamente, né? O Fluminense jogando em casa é muito forte. O Fluminense jogando em casa já reverteu diversas vezes, né, a vantagem do adversário. Então o Fluminense tem todas as chances. Eu me lembro aqui, por exemplo, em 2008, São Paulo fez 1-0 no Morumbi, e no Maracanã, com aquele gol do Washington espetacular aos 46 do segundo tempo, o Fluminense fez 3-1 e se classificou para as semifinais da Libertadores de 2008. Então não tem absolutamente nada perdido. A derrota obviamente foi ruim, ainda mais com um gol no finalzinho, que o Fluminense tem se especializado com o Renato Gaúcho a tomar gol no final. A atuação foi muito ruim, mas não tem nada perdido. O que deixa a gente um pouco desanimado, talvez não seja a palavra, mas preocupado, nervoso, tenso, irritado, né, é a possível e provável escalação que o eterno estagiário vai levar a campo, que deve ser Fábio, Guga, Thiago Silva, Freitas e René. Já está errado aí. Hércules, Martinelli e Nonato. Continua errado. Serna, Canóbio e Everaldo. Gente, o que o Everaldo está fazendo para o Renato Gaúcho colocá-lo como titular, jogo sim, jogo também, nas Copas? Ele está se achando Guardiola, né, que tem um time para as Copas, um time para o Campeonato Brasileiro. E aí, nesse jogo que é decisivo, o nosso melhor centroavante, que é o Cano, fica no banco para entrar um dos caras que outro dia estava participando de uma live no Panorama Tricolor, né, na verdade, participando pelo chat, e brinquei lá, colocando talvez o conjunto dos piores jogadores que eu vi atuar no Fluminense. Tinha o Diego, o goleiro que veio do Atlético Paranaense. Eu não pensei muito na hora, coloquei o Júlio César lateral direito, coloquei o Ale, eu não me lembro mais quem na zaga, né? E eu coloquei o Hélio de centroavante, o Hélio que veio lá do Recife e tal, jogou em 89 no Fluminense, fez alguns gols, mas perdia gol demais. E aí um dos membros lá da bancada, né, da live do Panorama Tricolor falou assim: cara, o Hélio virava e mexia, estava nos gols do Fantástico como o gol mais bonito, né? Nunca que o Everaldo poderia ficar fora desse time, né? Eu tinha colocado Hélio e Télvio, o irmão do Túlio, né, no ataque, né? E ele falou nunca que poderia. O Everaldo faria essa dupla de ataque com o Télvio, né, entre os piores da história do Fluminense. O Everaldo obviamente não tem culpa, né? Ele não botou arma na cabeça de ninguém para ser contratado. O culpado é quem contrata e quer ser CEO da SAF. E depois eu vou fazer um outro vídeo sobre a SAF, né? Porque como eu disse no vídeo da SAF anterior, eu sou leigo. Então eu fui buscar informação de quem conhece e de quem entende. E a coisa é muito diferente do que foi colocado nos slides na apresentação de segunda-feira no Salão Nobre das Laranjeiras. Então a escalação deve ser essa: Fábio, Guga, Thiago Silva, Freitas e René, Hércules, Martinelli, Nonato, Serna, Canóbio e Everaldo. Né? Eu queria estar dizendo aqui para vocês que o Fluminense vai para cima do Bahia. Eu queria estar dizendo aqui para vocês que o Fluminense se colocou na posição de maior clube desse confronto, né, e que ia partir para dentro, e que eu estava confiante ao extremo de que a gente vai fazer o 2-0, um 3-0, um 3-1 e vai se classificar direto. Mas o eterno estagiário, o senhor Renato Gaúcho, ele faz questão, né, de destruir os sonhos da torcida do Fluminense. Talvez ele não tenha a intenção
mas ele faz questão de ser burro, ele faz questão de ser limitado, ele faz questão de não pensar fora da caixinha. Aí quando chegar lá nos 30 minutos do segundo tempo, se o resultado não vier, aí ele vai meter 3 atacantes, né, 4 atacantes, 5 atacantes, vai tirar zagueiro, botar centroavante, vai tirar lateral e colocar ponta, e aí o Fluminense toma o gol. Anotem o que eu estou dizendo a vocês. O Renato Gaúcho é a personificação da incompetência de um técnico de futebol, né? E só um igualmente incompetente contrata Renato Gaúcho por, dizem, 1.700.000 reais. Eu não sei se é esse o valor do salário, mas também é outro que não colocou uma arma na cabeça do Fluminense para ser contratado. O Fluminense poderia ter ido buscar técnicos melhores e mais baratos e não o fez. E agora a gente vai ter que aturar um time precisando do resultado atuando com 3 volantes. E tendo uma nulidade de centroavante. Até porque, e aí é até uma defesa do Everaldo, né? A bola não chega. Se a bola chegar, ele perde, mas a bola não chega. A bola só chega quando o Fluminense consegue um contra-ataque, e aí o Canóbio ou o Serna fazem uma jogada individual e normalmente eles finalizam. Porque o Everaldo nunca está numa posição para receber a bola para finalizar. Ele não consegue se colocar, ele não consegue fazer o pivô, ele não consegue sequer ficar em pé. Ele está sempre de bunda no chão. E o Fluminense gasta uma grana mensal, não sei quanto é o salário do Everaldo, mas gasta uma grana mensal com o Everaldo. E aí você tem o Cano. Ah, o Cano está numa má fase. Tá numa má fase. Já é um jogador de 37 anos, né, já está na reta final, mas o Everaldo tem 34. Também não está no início de carreira. O Fluminense não contratou um menino, o Fluminense contratou o Everaldo com 34, contratou o René, se não me engano, com 32 ou 33. Ou mais até, não sei. Né? Então a gente não tem garotos contratados que estão no time titular. O próprio Nonato não é nenhum menino, o Hércules sim, né, fazendo justiça, né, é um jovem, mas o Everaldo tem 34 anos. O Cano tem 37. Está numa má fase? Está numa má fase. Mas é muito mais perigoso que o Everaldo. Não perceber isso é de uma teimosia, de uma irresponsabilidade que tem que ser cobrada do senhor Renato Gaúcho, se efetivamente for essa a escalação. Se for essa a escalação, eu acho que deveria ser demitido no vestiário. Não entra nem em campo, não vai dirigir o time, vai embora, desaparece daqui. Marcão, você dirige, né, até a gente contratar um técnico de verdade. Né, que vai custar bem menos do que 1.700.000, se esse valor é verdadeiro. Então, o Fluminense precisa vencer, vai com uma escalação para não perder e tem grandes chances de dar merda, infelizmente. O que me traz algum alento, né, é que o jogo é no Maracanã, onde o Fluminense tem um histórico muito forte, né, apesar de ter perdido para o Cruzeiro, ter perdido para o Palmeiras, ter perdido para o Flamengo, né, derrotas no Maracanã. Mas o Fluminense é muito forte no Maracanã. Não é um torneio internacional, mas o Fluminense não perde no Maracanã por um torneio internacional, sei lá desde quando. Né? O Fluminense é muito forte. Vai ter uma presença boa da torcida, mas não vai lotar. Até ontem eram 37 mil ingressos vendidos, então acredito ali na faixa de 45 mil, não mais que isso, é uma pena. Né? Mas também não vou culpar a torcida, porque vai ver um técnico fraco, limitado, retranqueiro, que vai jogar para não perder quando o time precisa ganhar, num horário que para alguns, por exemplo, 2 conhecidos meus não vão, porque vai ser impossível chegar às 7 horas no Maracanã, com o trânsito do Rio de Janeiro, né? E eles precisam encarar o trânsito, não trabalham em local que tem um metrô com disponibilidade, então eles não irão ao Maracanã, né? E 45 mil pessoas, vamos combinar que para o momento atual, né, de desgovernança do Fluminense, sobretudo dentro de campo, vai ser um grande público e a torcida certamente vai incentivar, vai tentar botar o time para frente, vai tentar fazer o contrário do que o Renato Gaúcho faz, que é botar o time para frente. Quando você tem Ganso, você tem Lúcio Acosta e você prefere Nonato, quando você tem o Cano e você prefere o Everaldo, né, tem muita coisa errada na preparação do Fluminense, né, na comissão técnica do Fluminense, e isso precisa mudar urgentemente antes que seja tarde demais. Na Copa do Brasil, que pode acabar hoje pra gente, na semana que vem já tem o Lanús pela Sul-Americana, e lá na Argentina vai ser brabo, né, a porrada come lá, né, e no sábado nós temos o Corinthians, 21 horas, outro horáriozinho que não é nada bom, mas é melhor do que dia de semana às 19 horas. Então é isso, galera.
Renato Gaúcho, se efetivar essa escalação que o GE deu e que o Flu Resenha também deu, né, a mesma escalação, ele tira de mim o otimismo. Né? Óbvio que eu vou torcer, óbvio que eu vou estar aqui em live, óbvio que eu vou fazer um escândalo caso o Fluminense ganhe e se classifique, né, aqui em Salvador, né, que eu moro, mas essa escalação realmente dá uma brochada gigante. De toda forma, Tricolor do Rio Grande do Rio, 19 horas, quem conseguir chegar 19 horas saindo do trabalho, da escola ou faculdade, lugar de Tricolor no Maracanã, um grande beijo, grande abraço, tchau, tchau.